Olá pessoal, você está no canal Paz e Arte. Hoje nós vamos continuar com o nosso desafio para colcha de patchwork com blocos trabalhados à mão. E o nosso bloco de hoje vai ser o rabo do macaco. Lindo bloco, fácil de fazer, que você vai fazer tranquilamente, costurado à mão. Vem comigo, já deixa o like, compartilha e comenta para que a gente possa seguir juntos. E então, já estão prontas para costurar à mão nosso novo bloco rabo de macaco? Vejam aqui a modelagem, tá? Se quiser pode fazer o print, para que você possa construir seus moldes, assim como eu construí o meu, ó. Um papelzinho mais grosso, em papel quadriculado, você constrói os seus moldes e monta o seu rabo de macaco, tá bom? Tenha sempre seus moldes em mãos, porque às vezes você pode usar em outro projeto. E aqui ele já recortado para que a gente possa começar a costurar. Observe bem como ele foi estruturado para que você comece. Esse nós vamos começar do centro, dessa parte que existe o forpete, que é esses quatro daqui que a gente chama de forpete. E aí vai estruturando ele em volta com os triângulos. É muito simples, muito fácil de fazer. Então vamos lá. Então, vamos separar nossa área de trabalho, ok? Começando pelo forpete. Vamos juntar direito com direito e preparar, observando aqui onde foi que a gente riscou. Eu mostrei pra vocês como é que faz, né? Você vai fazer seu moldezinho e vai riscar os pedacinhos quadrados e retângulos. Descendo o fio do tecido, ó, se a gente olhar bem pertinho, a gente dá pra ver o fio do tecido, ó. É onde as linhas se encontram, então você tem que seguir mais ou menos onde elas estão sendo entrelaçadas. Você olha para o fio, acompanhando a auréola do tecido. Eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando pra você como é que você vai fazer. Colocar um alfinetinho aqui também, ó, para caminhar certinho nos dois pontos, no cantinho bem certinho, que aí, se posicionando assim fica bem mais fácil você trabalhar, tá vendo? E aí é só começar a costurar. Dá o primeiro pontinho aqui. Não tem nó patchwork. Para iniciar, você dá 3 pontinhos. E caminha devagarzinho em cima da linha que você construiu na sua modelagem. O molde mais 1 centímetro de costura. Aí você vai observando se tá andando direitinho em cima da linha e vai fazendo isso até o final. Tá bom? Sempre observando se tá dando tudo certo. Esse bloco é um bloco diferente, muito fácil de fazer, que você pode fazer lindos projetos. Tá vendo como é que tá certinho? Eu vou caminhar até o final. Quando chegar aqui, eu vou fazer 3 pontinhos para o acabamento, tá bom? Já cheguei aqui no cantinho. Você faz devagarzinho, não deixa desgastar o tecido nem franzir. Aí chega aqui no final, você faz a mesma coisa para sair, dá 3 pontinhos e deixa um pedacinho da linha. Mas não dá nozinho. É um trabalho muito agradável de fazer, traz muita paz. Aí é só deixar aqui o finzinho, a linhazinha aqui no final, ó, como ficou, tá vendo? Em cima da linha, certinho. Aí você abre. A costura você tomba sempre pro lado escuro, na medida do possível, porque às vezes,
Com uma costura complexa não dá para fazer isso, mas sempre que possível, tombar a sua costura pro lado escuro, tá bom? Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui deste lado, ó. E depois nós vamos unir esses quadradinhos juntos. Eu vou fazer mais 2 vezes e depois vou mostrar pra você como é que une. Observe que agora eu tô com os 2 já unidos, tá vendo? Como eu tombei a costurinha pro lado escuro, quando eu juntar aqui, ó, vai ficar uma para um lado e outra pro outro. Isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente juntar bem direitinho aqui, vai ter uma travinha que vai mostrar onde um começa e outro termina. Eles vão encontrar bem certinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, vai marcar o lugar do encontro. Porque esse encontro aqui é muito importante. O patchwork é rico quando ele se encontra dessa forma. Entendeu? Quando os cantinhos se encontram. Então, a gente precisa marcar bem certinho os cantinhos de encontro, para que quando a gente abrir, ele fique perfeito. Vou marcar logo aqui meu caminho de entrada. Um ponto bem certinho. Primeiro ponto aqui, ó. E vou colocar um alfinetezinho do outro lado também, para marcar a trajetória. Aí é só costurar na linha. E quando a gente abrir vai estar bem corretinho, tá bom? Porque você riscou certinho, então tá perfeito. Pode fazer na máquina? Pode. Desde que você coloque sempre a mesma direção do pé da máquina. O pezinho da máquina tem que estar certinho. Ou seja, a mesma margem de costura em todos os seus modelos de bloco, porque senão, quando você juntar os blocos num projeto maior, como é o caso da nossa coxa, que nós vamos juntar mais de 30 blocos, eu tô falando da margem de costura. Se você começou os seus blocos de um projeto, cujo a margem de costura é 1 centímetro, como a que nós estamos usando aqui, a margem de costura na máquina tem que ser a mesma, para que os blocos fiquem do mesmo tamanho. Para que você, quando for montar, não dê diferença, entendeu? A não ser que você for fazer um daqueles projetos muito artísticos, com blocos diferentes, aí você pode modificar de várias formas. Mas não é o nosso caso, que nós somos principiantes, estamos trabalhando aqui uma coxa, com mais de 30 blocos, uma coxa de casal. Para que essa coxa esteja bem correta, bem certinha, a gente precisa de todos os bloquinhos do mesmo tamanho. E tem um detalhe, esse estudo que você está fazendo aqui comigo é como se fosse um mostruário. Você pode usar esses blocos em outros projetos. Isso vai ser sempre útil, porque se você tiver essa coxa pronta, você vai ter a possibilidade de utilizá-los em vários e vários projetos lindíssimos para sua casa. Já tô chegando aqui no canto. Vou tirar esse alfinete, para que ele não fique forçando aqui o encontro. Não tire do lugar a minha caminhada. E quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar 3 pontinhos aqui, antes de atravessar. E depois eu vou atravessar pro outro lado. E dar 3 pontinhos lá também, para fixar o encontro. Todos os encontros que você fizer com patchwork, você vai fazer assim. Sempre fixando de um lado e de outro. E nesse momento aqui é bom observar se tá certo lá, ó. Tá certinho, a agulha já saiu aqui desse canto. Então, estando desse lado certo, você fixa o lugar também com os 3 pontos. E continua até o final. Finalizando aqui também na hora da saída, ok?
Já tô chegando aqui no fim. Vou dar 3 pontinhos aqui. 1, 2, 3 e sair. Vamos ver como ficou. Olha aí, ó. Ó o encontro como tá perfeito, tá vendo? Isso aqui, esse encontro aqui tem que estar perfeito, bem certinho. Beleza. Bom, agora, esse é o centro do bloco. Toda vez que você terminar uma parte do bloco que você separou, você precisa reposicionar no projeto. Para você não errar, porque às vezes a gente monta errado. Então, abre lá e coloca. Observe uma coisa. A gente tá trabalhando com rabo de macaco, tá vendo? Ó como é que é esse trabalho. Olha, observe o detalhe. É como se os triângulos marrons estivessem entrando aqui, ó, e fazendo uma rosca, tá vendo? Assim como desse lado também, ó. Ó, ele entra por aqui e rosca até aqui. Então, esse aqui tem que estar coladinho com esse triângulo e esse com esse. Essa é a posição. Aí, como que nós vamos trabalhar agora, ó? Nós vamos trabalhar com esse triângulo aqui e esse aqui, tá bom? E depois nós vamos botar os brancos. Vamos unir esse e esse. Então, vamos separar a área do trabalho novamente. Vai lá, coloca ele pra cá, fecha o projeto e vem pra cá. Já está na posição. Cuidado para quando você chegar aqui, não se distrair e trocar. A posição é essa. Tá bom? Mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Primeiro esse lado. E vamos pegar aqui os cantos e encontrar esse canto daqui com o canto do quadrado daqui. Ó. Tá vendo? Vou deixar ele assim. Nós estamos trabalhando ele aqui, não é isso, assim? Não é isso que a gente vai fazer? Ó. Eu creio que é. Eu mexi assim, mas ele tá certo. Então, eu vou prender desse lado e do outro eu já vou botar minha agulha em movimento aqui. Vou colocar aqui minha agulha no lugar certinho, no ponto certo, tá? Depois que eu colocar minha agulha aqui, ó, eu baixo esse ponto aqui e vou prender ele aqui. Tá vendo? E esse aqui eu vou prender, eu vou começar aqui. E para que ele possa caminhar certinho, eu vou colocar um bem aqui no meio, ó, para ele ficar organizado. Agora, suavemente, sem forçar, pra ele não ficar saindo, tá? E vou começar aqui. Vamos lá, obedecendo sempre a linha. Dá os 3 pontos aqui iniciais. Deixa eu ver se tá certo. 1, 2, 3. E vou caminhar aqui, ó. Segura com cuidado, sem esgaçar o tecido. E vai caminhando. Vamos olhar lá atrás se tá certo? Certinho, tá vendo? Na linha. Vai caminhando até chegar lá ao meio, o encontro das costuras. Quando chegar aqui no encontro dessas costuras, aqui atrás, ó, eu vou parar, tá bom? Olha aqui como é que eu já tô aqui bem no meio do triângulo, tá vendo? Tô sentindo aqui que o outro já tá aqui, ó. Já tá nessa posição. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou dar 3 pontos nesse ponto aqui, eu vou dar 3 pontinhos. Dois, 3. Vou virar lá pra trás. Ó, tá certinho. Saiu nessa ponta certinha aqui, tá vendo? Agora eu venho pra cá e atravesso desse lado.
atravessa aqui, do outro lado, no canto certo, bem no canto certinho. Aí eu já posso dar os 3 pontinhos desse lado mesmo, ó. Deixa eu ver se tá certo do outro lado. Ó, perfeito. Aí a gente vai dar 3 pontinhos aqui pra firmar o encontro, sempre assim. Sempre nos encontros das costuras nós vamos firmar isso aí, tá bom? E eu vou atravessar pro outro lado. Eu tô costurando desse lado. E aí agora eu vou até o final, do jeito que eu fiz do outro lado. E vou finalizar arrematando lá onde tá o outro alfinete. Aqui, onde tá esse alfinete aqui. Chegando no final já, ó. Vou finalizar aqui com 3 pontos. E sair. Vamos abrir. Perfeito. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Tá bom? Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer novamente aqui. E depois eu vou repetir com os outros claros aqui, de um lado e de outro. Veja como já está, ó. Todos os dois presentes, né? Agora eu vou voltar lá para o meu projeto. Veja, coloquei de volta no lugar. E vou agora juntar essas partes aqui, tá bom? Observe que agora todo o percurso dele é somente juntar triângulos. Depois que juntar esse, vamos juntar esse, os 4 aqui, e depois os 4 final. É só em torno do forpete, os triângulos, que nós vamos ter esse bloco rabo de macaco. Fica aqui, ó. Ó, eu cheguei aqui no encontro. Tá dando pra ver? Chegando aqui no encontro. 1, 2. Vou botar mais pra cá. 3. Vou atravessar pro outro lado. Passar por trás da costura, no ponto, de um ponto ao outro, bem no cantinho certo. Dá 3 pontinhos aqui. Um, 2, 3. Voltar pro outro lado. No ponto exato, isso quer dizer que lá atrás tá perfeito. Ó. E aí, continua pra cá até o final. Vai fazer isso nesse triângulo e em todos os triângulos. Sempre naquela mesma tensão. Terminou de colocar os 2 triângulos, reposiciona no molde, observa se tá correto e costura mais um triângulo, até você chegar no triângulo maior e fechar os 4. E aí você terminou o seu trabalho. E eu vou fazer e vou te mostrar o trabalho prontinho. Muito fácil de fazer esse bloco. É um dos mais fáceis, na verdade, porque não tem aquelas linhas para unir depois que a gente tá fazendo em outros blocos. Abriu, ó. Ó como tá bonitinho. Bonitão, bonitão, bonitão. Vou botar pra trás esse aqui. Pronto. Vou fazer isso aqui. E vou fazer esse aqui, ó. Igualzinho. Tá? Reposiciono lá. Vai ter um triângulo aqui, outro aqui e mais um terceiro triângulo. Aí acabou o bloco. Tem uma dica aqui, ó. Quando você estiver juntando os seus 4 triângulos, que tiver 2 triângulos aqui,
vai ter uma junção de tecidos aqui, ó, que vão encontrar vários pedacinhos, tá vendo, ó? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o acabamento dos 3 pontinhos aqui, passar pro outro lado a agulha, atravessar até o meio desse triângulo aqui, ó. Depois que você atravessar esse meio de triângulo aqui, você vai voltar pra cá, ó. Tá vendo? Aí, aqui, você vai fazer o acabamento desse daqui. Nesse ponto aqui, 3 pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Olhando sempre se tá certo os encontros. Aí, você faz os 3 aqui. Dois, 3. Volta pra cá. Volta aqui pro meio. Ó. Entrando aqui no cantinho, saindo aqui no meio. E aí, você vem pra cá e depois você vai lá pra trás de novo. Pra poder ficar amarradinho todos os lados, todo bem presinho. Aí, aqui você vai fazer a continuação do seu trabalho. Já que você já fez o acabamento do outro lado, entendeu? Pronto. Aí sim você continua. Isso vai acontecer toda vez que você tiver um encontro dos triângulos. Já finalizando aqui, ó. Até o canto de lá. Tira o alfinete. Dá os 3 pontinhos finalizando. Finaliza total, corta. E o lá abriu. Ok? Olha aí, ó. Aí você vai estar com ele todo amarradinho aqui. São vários encontros, tá bom? Faz esse daqui. E o de baixo também. Coloca aqui pra poder continuar. E aí depois você faz a mesma coisa aqui, desse lado desse. E aí finaliza. Vendo quando tá ficando, tá vendo? Tá vendo? Ó, certinho. O que que tá faltando aqui agora? Os últimos. Ó, pra finalizar, tá vendo? Finalizou aqui. Tranquilo, nosso. Ó como tá. As rosquinhas estão ótimas. Olha, veja. Como já tá quase pronto. Só falta esses quadradões aqui em volta, tá vendo? E ele já fica finalizado. Daqui a pouco a gente já mostra. Vejam aqui, meninas, o nosso bloco já perfeito, todo costuradinho, maravilhoso. Então, gostaram da aula? Bota aí qual foi a sua dificuldade, se você gostou. E vamos lá, não esquece de deixar o seu like. Até mais!